Boa noite, senhores vereadores. Declaro iniciada a reunião ordinária das comissões permanentes do dia 15 de dezembro de 2025, às 19 horas e 33 minutos. Realizada no plenário da Câmara Municipal, atualmente localizado no endereço Rua José Maria Santos, 539 Centro. Nesta data se reúnem as comissões. Comissão de Justiça e Redação. Estão presentes os vereadores Rubens Minoru Hayashi, Alexandre Pérez Canguçu e Ricardo Trombini. Comissão de Obras, Serviços Públicos e Atividades Privadas. Estão presentes os vereadores Leandro da Silva Valentim, João Carlos de Oliveira e Paulo Henrique Soares. Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social. Estão presentes os vereadores Pedro Henrique Teixeira da Silva, Alexandre Pérez Canguçu e Ricardo Trombini. Comissão de Finanças e Orçamento. Estão presentes os vereadores Alexandre Pérez Canguçu, Pedro Henrique Teixeira da Silva e Alessandra Aparecido Pereira. Verificada a presença da maioria dos membros das comissões, consulto os seus componentes e dispenso a leitura da ata da reunião anterior. Dispensada a leitura, coloco a ata da reunião em votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados, os que forem contrários se levantem. A ata da reunião anterior foi aprovada por unanimidade dos presentes, devendo ser assinada pelo presidente da respectiva comissão. Projeto de Lei Complementar número 14/2025, de autoria do prefeito, que altera o valor da contribuição para o custeio de serviço de iluminação pública, CIP, e dá outras providências. Encaminhado à Comissão de Justiça e Redação em 8 de dezembro de 2025, peço ao senhor relator que realize leitura do seu relatório. Relator Alexandre Pérez Canguçu. Conclusão. Ao examinar a matéria, verifica de natureza legislativa enquanto iniciativa privativa do prefeito, foi utilizado o expediente legislativo correto, projeto de lei complementar, preenchendo ainda os requisitos estabelecidos no regimento interno. Por tudo exposto, voto favoravelmente à tramitação do projeto de lei complementar número 14/2025, autoria do chefe do executivo, como voto. Plenário do Viana de Freitas, 15 de dezembro de 2025, Alexandre Pérez Canguçu, vice-presidente relator. Os membros das comissões emitirão seu juízo sobre a manifestação do relator mediante o voto. Coloque em votação o relator em questão. Rubens Minoru Hayashi, favorável. Ricardo Trombini. Favorável. O relatório foi aprovado por unanimidade dos presentes, se transforma no parecer da Comissão de Justiça e Redação, número 178/2025. Encaminhado à Comissão de Obras, Serviços Públicos e Atividades Privadas em 8 de dezembro de 2025. Peço ao senhor relator que realize a leitura do seu relatório. Relator Paulo Henrique Soares. Conclusão. Analisando detidamente, nada se encontrou que contrarie a presente propositura. Assim sendo, voto favoravelmente à tramitação do projeto de lei complementar número 14/2025, de autoria do chefe do Executivo. É como voto. Plenário Teomiro Viana de Freitas, em 15 de dezembro de 2025. Membro relator Paulo Henrique Soares. Os membros das comissões emitirão seu juízo sobre a manifestação do relator mediante o voto. Coloque em votação o relatório em questão. Leandro da Silva Valentim. Favorável. João Carlos de Oliveira. Favorável. O relatório foi aprovado por unanimidade dos presentes, se transforma no parecer da Comissão de Obras, Serviços Públicos e Atividades Privadas, número 44/2025. Encaminhado à Comissão de Finanças e Orçamento, em 8 de dezembro de 2025. Peço ao senhor relator que realize a leitura do seu relatório. Relator Pedro Henrique Teixeira da Silva. Conclusão. De acordo com as normas orçamentárias em vigor, nada se encontrou que pudesse contrariar a presente propositura, no que diz respeito aos aspectos orçamentários e financeiros. Desta forma, quanto aos aspectos que compete examinar, voto favoravelmente à tramitação do projeto de lei complementar 14/2025, de autoria do chefe do Executivo. É como voto. Plenário Teodomiro Viana de Freitas, em 15 de dezembro de 2025. Pedro Henrique Teixeira da Silva, vice-presidente relator. Os membros das comissões emitirão seu juízo sobre a manifestação do relator mediante o voto. Coloque em votação o relatório em questão. Alexandre Pérez Canguçu. Favorável. Alessandra Aparecido Pereira. Voto apartado. Apresento voto apartado, contrário ao voto do nobre relator e contrário à matéria em questão.
O aumento proposto pelo Executivo representa uma elevação abrupta na carga tributária suportada pelas famílias de Martinópolis. Vivemos um cenário econômico desafiador, onde a inflação e o custo de vida já corroem significativamente o poder de compra dos nossos munícipes. Embora o Executivo alegue a necessidade de cobrir o déficit do sistema, a solução não pode ser simplesmente o repasse integral ou parcial dessa conta aos cidadãos, comprometendo ainda mais a renda familiar, que muitas vezes já se encontra no limite da subsistência. A função social da tributação exige que o poder público busque alternativa de gestão, corte de gastos supérfluos ou subsídios do Tesouro para serviços essenciais. Antes de optar pelo caminho mais fácil de aumentar a taxa cobrança do trabalhador, a majoração da CIP para R$ 13,27, nesse momento, mostra-se inoportuna e socialmente injusta, onerando desproporcionalmente o orçamento doméstico das famílias martinopolenses. Alessandro Aparecido Pereira, membro. O relatório foi aprovado pela maioria dos presentes, transformando no parecer da Comissão de Finanças e Orçamento 114/2025. Projeto de Lei Ordinária número 54/2025, da autoria do prefeito, que altera a redação do inciso 3º do artigo 60 da Lei número 2.230, de 10 de 2000, e da outras providências. Horário de funcionamento das farmácias. Encaminhada à Comissão de Justiça e Redação, em 8 de dezembro de 2025. Peço ao senhor relator que realize a leitura do seu relatório. Relator Alexandre Pérez Canguçu. Conclusão. Examinar a matéria vista de natureza legislativa enquanto iniciativa privativa do prefeito, foi utilizado o expediente legislativo correto, projeto de lei ordinário, preenchendo ainda os requisitos estabelecidos no regimento interno. Por tudo exposto, voto favorável à tramitação do projeto de lei ordinário 54/25, autoria do chefe executivo, e é como voto, plenário do Domínio de Freitas, 15 de dezembro de 2025, Alexandre Pérez Canguçu, relator. Os membros das comissões emitirão seu juízo sobre a manifestação do relator mediante voto. Coloque em votação o relator em questão. Rubens Minoru Hayashi, acompanhe o relator. Ricardo Trombini. Acompanhe o relator. O relatório foi aprovado por unanimidade dos presentes, se transforma no parecer da Comissão de Justiça e Redação, número 179/2025. Encaminhado à Comissão de Obras, Serviços Públicos e Atividades Privadas, em 8 de dezembro de 2025. Peço ao senhor relator que realize a leitura do seu relatório. Relator Paulo Henrique Soares. Conclusão. Analisando detidamente, nada se encontrou que contrarie a presente propositura. Assim sendo, voto favoravelmente à tramitação do projeto de lei ordinária número 54/2025, da autoria do chefe do Executivo. É como voto. Plenário Teomiro Viana de Freitas, em 15 de dezembro de 2025. Membro relator Paulo Henrique Soares. Os membros das comissões emitirão seu juízo sobre a manifestação do relator mediante o voto. Coloque em votação o relatório em questão. Leandro da Silva Valentim. Favorável. João Carlos de Oliveira. Favorável. O relatório foi aprovado por unanimidade dos presentes, se transforma no parecer da Comissão de Obras, Serviços Públicos e Atividades Privadas, número 45/2025. Encaminhado à Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social, em 8 de dezembro de 2025. Peço ao senhor relator que realize a leitura do seu relatório. Relator Pedro Henrique Teixeira da Silva. Conclusão. Analisando detidamente, nada se encontrou que pudesse contrariar a presente propositura. Assim sendo, voto favoravelmente à tramitação do projeto de lei ordinária 54/2025, de autoria do chefe do Executivo. É como voto. Plenário Teodomiro Viana de Freitas, em 15 de dezembro de 2025. Pedro Henrique Teixeira da Silva, presidente e relator. Os membros das comissões emitirão seu juízo sobre a manifestação do relator mediante voto. Coloque em votação o relatório em questão. Alexandre Pérez Canguçu. Bravo. Ricardo Trombini. Favorável. O relatório foi aprovado por unanimidade dos presentes, se transforma no parecer da Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social, número 55/2025. Projeto de Lei Ordinária número 55/2025,
de autoria do prefeito, que institui o Sistema Municipal de Esporte e Lazer do município de Martinópolis, cria o Conselho Municipal de Esporte e Lazer, o Fundo Municipal de Esporte e Lazer e dá outras providências. Encaminhada à Comissão de Justiça e Redação, em 11 de dezembro de 2025. Peço ao senhor relator que realize a leitura do seu relatório. Relator Alexandre Pérez Canguçu. Conclusão. Examinar a matéria vista de natureza legislativa enquanto iniciativa privativa do prefeito. Foi utilizado o expediente legislativo correto, projeto de lei ordinário, preenchendo ainda os requisitos estabelecidos no regimento interno. E por tudo exposto, voto favoravelmente à tramitação do projeto de lei ordinário 55 de 2025, autoria do chefe executivo. Ainda voto favoravelmente quanto ao mérito da propositura em termos do artigo 44, inciso 3º, a linha A, ao regimento interno. E é como voto, plenário Teodomiro Viana de Freitas, 15 de dezembro de 2025, Alexandre Pérez Canguçu, presidente e relator. Os membros das comissões emitirão seu juízo sobre a manifestação do relator mediante o voto. Coloco em votação o relatório em questão. Rubens Minoru Hayashi, favorável. Ricardo Trombini. Favorável. O relatório foi aprovado por unanimidade dos presentes e se transforma no parecer da Comissão de Justiça e Redação, número 180/2025. Encaminhado à Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social, em 11 de dezembro de 2025. Peço ao senhor relator que realize a leitura do seu relatório. Relator Pedro Henrique Teixeira da Silva. Conclusão. Analisando detidamente, nada se encontrou que contraria a presente propositura. Assim sendo, voto favoravelmente à tramitação do projeto de lei ordinária 55/2025, de autoria do chefe do Executivo. É como voto. Plenário Teodomiro Viana de Freitas, em 15 de dezembro de 2025. Pedro Henrique Teixeira da Silva, presidente e relator. Os membros das comissões emitirão seu juízo sobre a manifestação do relator mediante o voto. Coloco em votação o relatório em questão. Alexandre Pérez Canguçu. Favorável. Ricardo Trombini. Favorável. O relatório foi aprovado por unanimidade dos presentes e se transforma no parecer da Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social, número 56/2025. Encaminhado à Comissão de Finanças e Orçamento, em 11 de dezembro de 2025. Peço ao senhor relator que realize a leitura do seu relatório. Relator Alessandro Aparecido Pereira. Conclusão. De acordo com as normas orçamentárias em vigor, nada se encontrou que pudesse contrariar a presente propositura, no que diz respeito aos aspectos orçamentários e financeiros. Desta forma, quanto aos aspectos orçamentários que nos compete examinar, voto favoravelmente à tramitação do projeto de lei ordinária número 55/2025, de autoria do chefe do Executivo. É como voto plenário Teodomiro Viana de Freitas, em 15 de dezembro de 2025. Alessandro Aparecido Pereira, membro relator. Os membros das comissões emitirão seu juízo sobre a manifestação do relator mediante o voto. Coloco em votação o relatório em questão. Alexandre Pérez Canguçu. Favorável. Pedro Henrique Teixeira da Silva. Favorável. O relatório foi aprovado por unanimidade dos presentes e se transforma no parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, número 115/2025. Hoje, por ser a última sessão da comissão, comissões permanentes, desejo a todos um Feliz Natal, boas festas e 2026 com muita saúde, prosperidade e que 2026 possa ser muito melhor que 2025 e desejo a todos saúde e felicidades. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada esta reunião às 19h47. Boa noite a todos.